Um demônio sapo reaparecido surge de repente para destruir o mundo, mas nosso menino de 6 anos, Weng Ling, ao ver todos fugindo em pânico, adota a abordagem mais natural para a situação. Ele vai até a loja pegar alguns lanches. O sapo percebe nosso menino enquanto luta contra os cultivadores e decide aproveitar a promoção de lanches 2 por 1. Soi, um cultivador, consegue chegar a tempo, salvar o garoto e derrotar o sapo sozinho. Agora se passaram 10 anos e o garoto está se matriculando em uma escola de cultivo espiritual como parte da 60ª facção. Quando chega, ele encontra Sun Hong, uma garota com um alto nível de cultivo de força espiritual, que o salva dos valentões disparando contra eles um raio dourado. Em seguida, os estudantes recebem um exame de admissão que determinará sua colocação na turma para o ano. A classificação é feita derrotando uma encarnação estacionária do sapo demoníaco de 10 anos atrás, e a pontuação deles determinará se entrarão na turma comum ou na turma de elite. Weng Ling é chamado para lutar e todos zombam dele por sua baixa capacidade de cultivo. Ele entra na sala com indiferença, e quando se aproxima, o sapo começa a suar e a tremer. Ele se lembra dele como o garoto de 10 anos atrás. Naquela época, Weng Ling ficou furioso depois de deixar cair o lanche e deu um chute no sapo com sua força divina incomparável, derrotando-o. De volta à sala de testes, Weng Ling se encontra diante do sapo e levanta a mão para socá-lo, contendo seu poder para entrar na classe comum. Mas seu poder faz com que o sistema se desligue imediatamente antes que ele faça qualquer coisa, deixando todos confusos sobre o que aconteceu. Quando a tela se acende de repente, o sapo está deitado de costas, enquanto Weng Ling ainda está de pé diante dele. O queixo de todos cai no chão, perguntando-se como um fraco poderia derrotar o rei dos demônios. Ele é colocado na classe de elite junto com Gao Hao, Chen Cao e Sun Hong. A primeira lição que eles aprendem é sobre a invocação de familiares. O professor fornece a eles a teoria e pede que coloquem seus conhecimentos à prova evocando uma besta espiritual. Sun Hong impressiona a turma com sua evocação fora do comum, uma besta esquelética parecida com um filhote. O professor então pede para Weng Ling tentar também, já que ele parece desinteressado no que está acontecendo em sua turma. Forçado a fazê-lo, Weng Ling evoca o sapo de antes. Quando o veem novamente, os alunos se assustam e correm para fora da sala, aterrorizados pelo demônio. O professor então usa seu feitiço para mudar a aparência dele e o transforma em um cachorro, acalmando a todos. Os alunos retornam, impressionados e aparentemente interessados na besta. O cachorro é chamado de Hanokyo e seu dono, Weng Ling, sai da sala de aula e vai para casa, pensando em seu passado. Desde o nascimento ele foi superalimentado, aumentando seu reino de cultivo a cada 2 anos desde que nasceu. Ele era tão incrivelmente poderoso que conseguia entender os verdadeiros estados psicológicos e emocionais de seus pais, mesmo quando eles não os revelavam em voz alta. Isso o levou a salvar o casamento deles, molhando-se e interrompendo a discussão sem sentido. Ao crescer, tornou-se tão poderoso que seus pais o fizeram usar um selo de contenção de poder para evitar que enlouquecesse e destruísse o mundo. Mas o selo não era suficiente, ele ainda precisava tomar uma pílula dourada todos os dias para diminuir seu imenso poder. A partir daquele momento, decidiu manter um perfil baixo até que seu pai completasse o segundo selo, foi para a escola e evitou todos para ficar longe de problemas e evitar quebrar o selo e liberar seu poder. Mas até esse selo é um experimento fracassado, pois limita a capacidade de sentir qualquer tipo de emoção. Um dia, na escola, ele vê Sun Hong tentando conseguir os votos dos colegas para se tornar presidente de classe. Segundo ela, a melhor maneira de conseguir votos é dar algo às pessoas, então ela compra tudo em uma loja e distribui para os estudantes. Weng Ling não se importa, mas troca 5 de seus votos por 5 pacotes de lanches e ainda lhe dá uma pílula de ouro como presente de agradecimento. Na sala de aula, o professor entra e vê alguns sinais na cabeça dos alunos, e decide que a lição do dia será a arte da sedução. Weng Ling percebe que Sun Hong fez exatamente isso com os alunos, já que ele também consegue ver os sinais em suas cabeças, mas logo percebe que isso só funciona se ninguém lhe der algo em troca, o que não é o seu caso, já que ela lhe deu a pílula. Quando Sun Hong a olha, ele faz um gesto para que ela agradeça pelo delicioso lanche, mas ela interpreta erroneamente como a pílula de ouro. Ela come com entusiasmo a pílula, pensando que é um reforço para a força, mas logo depois perde as forças e o truque enfraquece e se desfaz, libertando-a do feitiço. O professor pede para ela demonstrar o feitiço para a turma, e ela se levanta para ir à frente, mas tropeça em uma lata, e Weng Ling a segura, mas a solta quando o professor pede para ele demonstrar o truque. Ele recita a mesma frase que Sun Hong havia dito na loja antes de fazer o truque, e uma onda de choque de seu campo de força amaldiçoa a escola, colocando Sun Hong sob seu feitiço, sem que nenhum dos dois perceba. No dia seguinte, Sun Hong convida Weng Ling para um encontro, ao qual ele não diz exatamente que sim, mas ela fica com a impressão de que ele aceitou. Weng Ling vê assassinos no telhado da escola mirando em Sun Hong e envia uma onda de choque que empurra um dos homens para trás, impedindo-o de matar Sun Hong. Em casa, os pais incentivam Weng Ling a ir ao encontro com Sun Hong, que está esperando por ela desde que acordou. Ela acaba indo ao encontro, que acontece em um parque temático reservado só para os dois.
Lá, eles são seguidos pelos dois assassinos que atiram em Sun Hong, mas Wang Ling pega a bala com a boca e dispara uma onda de choque contra eles, fazendo o rapaz voar. Usando o truque do esquecimento, Sun Hong e o funcionário do parque de diversões desconfiam menos dele. Eles continuam aproveitando o parque enquanto Wang Ling continua afastando os assassinos. Por fim, eles sobem na roda gigante e os assassinos os seguem no vagão seguinte. Os assassinos acabam no mesmo vagão que eles e os mantêm sob a mira de suas armas. Sun Hong os enfrenta e protege Wang Ling, servindo de escudo com seu próprio corpo. Wang Ling fica furioso e faz os dois assassinos voarem pelo ar com sua força espiritual, invocando a misericórdia dos deuses para acabar com eles. Nos dias seguintes, ele é obrigado a descansar em casa por ter protegido Sun durante o encontro deles. Seus colegas de classe Gao Ao, Cao Chen e Sun Hong vão visitá-lo. Eles explicam que o professor pediu para entregarem a ele uma pulseira para o exame anual de poder espiritual. Neste caso, eles devem medir seu poder através da pulseira para escolher os melhores alunos do país que participarão da competição de espada contra outras escolas. Sun Hong é classificado como o segundo estudante mais forte graças à criação de uma esfera de força. Chen Cao e Gao Ao ficam bem colocados o suficiente para participar da competição. Quando chega a vez de Wang Ling, ele tenta limitar seu poder a 1%, mas ainda assim cria uma esfera de força tão grande que provoca uma interrupção no ambiente ao redor e um enorme clarão. Ele lança a esfera no espaço para evitar a detecção. O sistema ainda assim a detecta, mas não consegue atribuir uma pontuação, então registra como nulo e o classifica como o estudante mais forte. O grupo de amigos é escolhido para participar da competição de espada, mas ainda falta um membro. O professor sugere escolher Frog, mesmo sendo um cachorro que era um sapo. Ele pode ser facilmente classificado como o segundo mais forte do país. O professor lhes diz que vão treinar por 3 dias antes do início da competição. Cada um deve usar sua própria espada na competição, e todos começam a perguntar se Wang tem uma espada, e ele responde apenas com um sim. Ele desce até seu porão, abre uma caixa e revela que sua espada é uma criança. Ao final dos 3 dias, eles se reúnem para partir rumo ao ginásio da facção 59. Mas ele não faz outra coisa senão bolar maneiras de conseguir a espada, enquanto só pensa em como evitar a competição e qualquer tipo de atenção. Quando chegam ao ginásio, encontram a outra facção esperando por eles. A diretora da facção 59 usa seu grande truque do teste para ver o valor do nível de cultivo de Wang Ling. Mas ele decide usar isso a seu favor e finge estar ferido para não participar da competição. Cai no chão fingindo estar doente, mas seu selo começa a se romper. Sua força se desencadeia de repente em uma enorme bola de fogo que se espalha pelo espaço e lhe causa certo desconforto. Apesar disso, ele continua fingindo estar ferido, para poder ser descartado da competição e voltar para casa para reparar seu selo. Ele é transportado em uma maca por alguns médicos, mas de repente é envolvido por um fogo roxo. O diretor da facção 59 o enfaixa imediatamente e impede que ele se queime. Ele é levado para a sala médica, mas foge de lá, deixando todos se perguntando para onde ele foi. Ele liga para o pai e pede que traga o novo selo em que estava trabalhando, porque o antigo estava se quebrando lentamente. O resto da equipe vai para a academia, enquanto Wang Ling vaga pelo prédio, se perdendo enquanto procura uma saída. Ao chegar na academia, ele vê o braço de Chen Hao desintegrado por um dos poderosos estudantes da facção 59, Bu Feng, o mesmo que o incendiou. Wang Ling entra e pega Chen Hao, restaurando o braço dele ao que era antes. Ele se dirige até Bu Feng e este o ataca para acertá-lo. Wang Ling recebe o soco, se levanta e ignora o adversário, passando por ele como se nada tivesse acontecido. A competição começa e todos são teletransportados para dentro dos altares dos 5 elementos, onde devem lutar para conquistar os altares colocando suas espadas sobre eles, e ganhando pontos ao longo do tempo por cada ocupação. Eles são posicionados em todos os diferentes altares e perseguidos pela facção 59 para serem derrotados e terem todos os altares capturados. Poucos minutos depois, é anunciado que a facção 60 capturou um altar. Wang Ling estava observando Guao lutar contra o rapaz da facção 59, mas Guao começou a direcionar sua força espiritual para Wang Ling. Ele pediu para que ele se levantasse e lutasse, mas Wang Ling continuou parado, até que começou a ficar irritado e seu coração começou a bater forte, fazendo com que seu selo se rompesse ainda mais. Sua energia sombria escapou pelas fendas abertas do selo. O sapo percebe isso e corre para consumir a energia sombria que sai do selo quebrado de Wang Ling, permitindo-lhe usar sua força. Os dois se fundem em uma única besta para controlar a força espiritual de Wang Ling. O garoto da facção 59 aponta a espada para Wang Ling, que toca a ponta e ela se desfaz. Ele se aproxima dele e o empurra delicadamente com a palma da mão, mas o garoto é lançado para longe com um forte estrondo e um choque. Então ele decide se mover e capturar o altar. Após a primeira captura, ele continua avançando e captura outros 2 altares, colocando a facção 60 em vantagem. Mas logo a facção 59 recupera os altares, seguindo a facção 60 e capturando-os também. Wang Ling então tenta aumentar sua velocidade e capturar todos os altares mais rapidamente. Mas ele é interrompido por Sun Hong, que lhe pede para elaborar um novo plano para capturar a maioria dos altares e vencer a partida. Wang Ling vigia o altar da água e Chen Cao vigia o altar do metal, enquanto luta contra o falso Bu Feng, enquanto Sun Hong e Goa lutam contra um garoto da facção 59. Bu Feng derrota Chen Cao e captura o altar da madeira, mas ele o recupera quando o espírito de sua espada desperta e o ajuda a lutar. Bu Feng fica irritado com Chen Cao por tê-lo derrotado e revela sua verdadeira identidade. Ele é o chefe dos assassinos que está tentando matar Sun Hong. Wang Ling vai embora e captura outro altar.
Mas quando chega ao novo altar, Wang Ling começa a ser dominado por todas as emoções que não conseguia mais sentir desde que se tornou amigo dele. O selo ameaça se romper completamente. Ele para e não abaixa a espada sobre o altar. Sun Hong chega e diz a ele que conseguiu, o tranquiliza, e ambos colocam a espada sobre o altar. Mas assim que terminam de fazer isso, o chefe da facção das sombras chega e atinge Sun Hong nas costas, matando-a na hora. O espírito dela sai do corpo e o abraça até que, em lágrimas, ele a vê desaparecer entre seus braços. Nesse instante, Wang Ling começa a explodir por dentro. As batidas do seu coração começam a seguir o ritmo das lágrimas que escorrem pelo seu rosto, lembrando cada vez que ela sorria, o tempo passado no parque temático, seu abraço caloroso. Tudo o que eles passaram faz com que ele exploda de raiva, destruindo o selo e as correntes que prendem seu coração. Frog tenta parar o fluxo do tempo, mas não consegue impedir Wang Ling de atacar a mulher. Ele a espanca violentamente, desferindo socos, fazendo-a voar e chutando-a até a lua e de volta, pulverizando-a completamente. Enquanto pensava que só queria estar com Sun Hong, queria uma vida tranquila, uma vida em que ela existisse. Quando está prestes a desferir o golpe final, ele se lembra das últimas palavras de Sun Hong e para. Ele tenta reanimá-la, mas o sapo lhe diz que não há nada a fazer. Não se pode trazer de volta uma vida perdida. Ele se abate novamente, preferindo dar todo o seu poder espiritual em troca da vida dela. Foi ela quem lhe mostrou as cores da vida. Antes de conhecê-la, ele era vazio. Todos zombavam dele e o deixavam sozinho. Suas mãos tremem enquanto a segura e toma sua decisão. Ele fará o mundo inteiro recomeçar. Continua tentando trazê-la de volta, mas não funciona. Ele tenta várias vezes, mas não funciona. Sua fonte de vida foi completamente destruída, como diz sua espada. Ele pergunta ao sapo o que poderia fazer e o sapo lhe diz que pode criar uma linha do tempo diferente, mas que precisa de uma quantidade imensa de força. Wang levanta a mão para o alto e começa a criar uma bola de energia, maior que a Terra, perguntando se isso é suficiente. O sapo pergunta se ele está louco de ir contra as leis da natureza e arriscar ser atingido por um raio. Os olhos de Wang Ling brilham com um novo nível de determinação, perguntando como isso pode ser pior do que viver sem ela. Neste novo mundo, Wang Ling se matricula na escola e experimenta as mesmas coisas de antes, mas desta vez não há Sun Hong. Ela não está em sua turma nem em seu curso, não há um encontro, não há nada. Mesmo que ele não se lembre do que está faltando, sente-se vazio e chora. No velho mundo que está prestes a ser destruído, Sun Hong é trazida de volta à vida pelos governantes do submundo depois que descobrem que ela é descendente de Sun Wukong. Quando ela acorda, pergunta à espada o que está acontecendo e ele lhe explica tudo. Sabendo que Wang Ling está fazendo isso por ela, ela pede para trazê-lo de volta. A espada lhe diz que ela só precisa destruir o novo mundo e trazer tudo de volta como era antes. Ela crava a espada em seu próprio peito, destruindo o novo mundo e tirando-o de lá. Eles dão as mãos e voltam ao passado. Ao momento em que Chen Cao lutava contra o falso Bu Feng, Wang Ling usa seu poder para esmagá-la no chão com a mão, matando-a. Eles capturam todos os 5 altares e vencem a partida. Sun Hong corre até lá e finalmente se descobre que ela não se lembra de nada, porque é assim que funciona a inversão temporal. Ela nunca existiu. O pai de Wang Ling entra em cena e lhe dá o selo para conter seu poder e suas emoções. Mesmo que Wang Ling nunca possa namorar Sun Hong, tudo o que ele deseja é a paz no mundo.